Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre metabolismo energético. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 4, questão 1 a questão 10. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 25 até a página 28. Vamos lá, gente. Então preste atenção. Quando a gente fala de metabolismo energético, a gente fala de um dos temas, digamos que mais complexos dentro da biologia, né? Ele é voltado especificamente para a bioquímica, porque trata-se de milhões de enzimas, tá? Se a gente for focar em todas as enzimas que vão envolver todo o metabolismo energético humano, a gente ficaria o ano inteiro falando só de metabolismo energético. É um tema muito grande, muito complexo. Então, o que a gente faz? A gente resume ele ao máximo, tá? A gente bate bastante na forma como a energia é produzida, tá? E bate bastante em algumas enzimas principais, tá? Voltadas mais para o nosso interesse, ok? Para a gente começar a entender o que é o metabolismo energético, a gente precisa primeiro entender que o metabolismo energético ele é dividido em vias, tá? Então a gente tem vias que vão produzir energia no nosso organismo. E nós temos 3 vias produtoras de energia, tá? Nós temos a primeira via, que é a via ATP-CP. Vamos esquecer essa via não interessa pra gente, tá? Temos a segunda via, que é a via glicolítica ou via anaeróbica. Essa via sim interessa pra gente, tá? E temos a via aeróbica, ou melhor dizendo, a via de fosforilação oxidativa, que é a via onde vai ter o ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, né? Professor, mas para que a gente precisa falar de via anaeróbica se a gente vai falar de ciclo de Krebs? E o ciclo de Krebs, por tudo aquilo que a gente já viu, depende de oxigênio. E a via anaeróbica não depende. Porque para a gente entrar no ciclo de Krebs, para a gente começar a produzir energia utilizando o oxigênio, a gente tem que passar pela via anaeróbica. Então a gente precisa entender o processo anaeróbico para a gente poder passar para o processo aeróbico. Conseguem compreender? Então a gente vai passar rapidinho pelo processo anaeróbico para depois entrar no processo aeróbico, beleza? Outra coisa, a gente tem que entender que produzir energia significa produzir ATP. Então a molécula de energia do ser humano é denominada de ATP. Só que ATP é uma abreviação. O que significa ATP? Adenosina trifosfato. Então ATP é adenosina trifosfato, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender como que vai ocorrer a via anaeróbica. A via anaeróbica, também conhecida como via glicolítica, já nos dá uma cólica. Se ela é glicolítica, ela vai usar a glicose. Glicose, carboidrato. Então ela vai usar como fonte de energia o carboidrato. Que carboidrato é este? O carboidrato que a gente ingere e que fica armazenado no nosso organismo. Fica armazenado aonde? Fica armazenado no fígado, mas principalmente armazenado na nossa musculatura. Então a gente tem o carboidrato, né, a glicose, né, o glicídio no caso, hepático ou o muscular, ok? Então como é que isso funciona? Eu vou ter que quebrar a molécula, degradar a molécula de carboidrato para poder gerar energia. Só que para quebrar a molécula de carboidrato, eu também gasto energia. Olha que interessante. Então, para quebrar uma molécula de carboidrato, eu literalmente gasto energia. Vou apagar o quadro rapidinho para vocês verem. Uma molécula de carboidrato, gente, ela é constituída por 6 moléculas de carbono. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5,
6 moléculas de carbono. Aí vem 2 moléculas de ATP, tá? 2 ATPs, para poder quebrar essa molécula de carboidrato. Ela quebra literalmente no meio. Aí esta molécula de carboidrato quebrada, ela passa a ser 2 moléculas, só que agora 2 moléculas constituídas por 3 carbonos. E não se chama mais carboidrato. Cada molécula dessa vai se chamar de piruvato. Bom, paramos aqui. Ao quebrar essa molécula de carboidrato e formar 2 de piruvato, só de quebrar esta molécula eu vou produzir 4 moléculas de ATP. Ou seja, eu tenho um saldo de 2 moléculas de ATP. Por quê? Eu gastei 2 para produzir 4. Então eu tenho um saldo. Então vamos lá. Cada molécula de carboidrato quebrada, eu utilizo 2 ATPs, mas produzo 4. Logo eu tenho um saldo positivo de 2 ATPs. Então, na via anaeróbica, que usa o carboidrato, eu vou gastar 2 moléculas de ATP para produzir 4 e produzir um saldo positivo, ter um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. Beleza? Até aí ok, né? E quando eu quebro essa molécula de carboidrato, produzi 2 piruvatos, ficou lá. Acabamos aqui a via anaeróbica? Praticamente. Aí começam a vir as enzimas. Quando eu digo que começam a vir as enzimas, na verdade já é só nesse processo já tem umas 20 enzimas envolvidas, mas não vamos falar delas. Mas aí vem algumas enzimas que nós devemos falar agora. Se por acaso, a partir desse momento que eu tenho 2 moléculas de piruvato no meu citoplasma, eu não tiver oferta de oxigênio, ou seja, eu tenho ausência de oxigênio, a enzima que vai estar ativa é a lactato desidrogenase. Preciso gravar isso, professor? Não. Então, lactato desidrogenase vai vir, vai pegar esse piruvato, esses 2 piruvatos e vai produzir lactato. Quem faz academia ou quem faz qualquer esporte, se você pegar lá muito peso e ficar fazendo muito peso, muito, vai chegar uma hora que o músculo vai começar a doer. Por quê? Porque está produzindo muito lactato. Por quê? Porque a intensidade está alta, não tem oferta de oxigênio, a lactato desidrogenase está pegando esses piruvatos que foram quebrados aqui e estão produzindo lactato. O lactato se transforma em ácido lático, acidifica a musculatura, você sente dor e você é obrigado a parar de fazer, porque não tinha oferta de oxigênio. Beleza? Professor, e se tiver oferta de oxigênio? Se tiver oferta de oxigênio, não é a enzima lactato desidrogenase que vai vir pegar esses 2 piruvatos. Quem vem pegar é a enzima piruvato desidrogenase. Tá? E aí vamos entrar na via na via aeróbica ou via de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque ocorre a oferta de oxigênio. Então, gente, se não tiver oferta de oxigênio, quem vai vir pegar esses 2 piruvatos, pegar que eu digo, quem vai vir, se utilizar eles, né? Vai ser a enzima lactato desidrogenase, que vai produzir lactato, transformando em ácido lático, gerando dor, acidificação no local. Se tiver oferta de oxigênio, quem vem pegar esses 2 piruvatos, interagir com esses 2 piruvatos, é a enzima piruvato desidrogenase, e aí vai ter uma série de processos que nós vamos entrar na via aeróbica. O vídeo está ficando muito grande, eu vou dar uma pausa e a gente já volta para entrar na via aeróbica, ok?